Bom, queridos, hoje é a última mensagem sobre a série Mansões Celestiais. É uma pena, né? Mas uma das razões porque eu amo demais o livro de Apocalipse é porque Apocalipse, ele precisa ser entendido como a conclusão de todas as coisas. No livro de Gênesis, você conhece o propósito de Deus. Porque Deus criou todas as coisas. No livro de Apocalipse, você percebe um contraste muito grande, porque no Gênesis Deus concebe, cria. No Apocalipse, Ele realiza, Ele alcança, Ele atinge todos os objetivos para os quais Ele criou a humanidade e o universo. Então, o livro de Apocalipse é, de fato, um livro que deve ser entendido e estudado em contraste com o livro de Gênesis. Se em Apocalipse, se em Gênesis, o Gênesis é o livro dos inícios, Apocalipse é o livro do fim, ou dos finais, né? Da conclusão, da completude. O capítulo 22 é um capítulo muito longo, eu não vou lê-lo todo, mas ao longo da mensagem eu vou ler os versículos. Mas vale a pena você em casa sentar e ler esse capítulo, porque ele é maravilhoso. E eu quero então dividir esse capítulo em 3 partes diferentes. A primeira dela, eu quero fazer alguns contrastes, existem muitos mais, entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, tá? Eu quero começar dizendo que lá em Gênesis, capítulo 2:17, com Apocalipse 22:3, nós vemos o contraste da maldição. Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é uma palavra de bênção ou de maldição. O que é maldição? É dizer o mal. E quando o homem decide desobedecer, ir contra a vontade de Deus, ele recebe sobre si a maldição. E a maldição a que Deus se refere é a morte. E não só a morte física, mas também espiritual. E todas as consequências que vêm depois disso acontecem por causa de um ato do homem. Um ato de desobediência. Diga para a pessoa do teu lado, diga: palavra de Deus foi feita para ser obedecida. Mas se em Gênesis a maldição entra no mundo, em Apocalipse a maldição é destruída. Apocalipse 22:3 diz assim: nunca mais, diga nunca mais, haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém, irmãos? Não é maravilhoso saber que não haverá mais maldição, nunca mais a iminência, nunca mais o risco, nunca mais o perigo, nunca mais a tentação, nenhuma maldição haverá mais, porque no livro de Apocalipse, Deus põe a sua mão e reage a tudo aquilo que o homem fez ao longo da história e restaura todas as coisas definitivamente. Diga para a pessoa do teu lado: tem esperança para você. O futuro que Deus tem para você é bom. O segundo contraste que eu vejo em Apocalipse e Gênesis é o contraste entre a declaração da serpente e a declaração da Escritura. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim: isso é a serpente conversando, né, com Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É preciso aqui explicar algo muito importante. Deus não queria que o homem permanecesse ingênuo ao longo da história toda. Mas você pode conhecer o mal sem experimentá-lo, sim ou não? Quando um pai chega para um filho e fala: filho,
Não use drogas, porque drogas vão te destruir. Ele está aprendendo sobre o mal que a droga pode fazer sem nunca ter experimentado. Eu fui um menino, um jovem da pá virada. Mas uma coisa, eu fui livre. Eu nunca usei droga, não sei o gosto. Nunca pus um cigarro de maconha, nunca cheirei cocaína. E a razão por que eu nunca fiz isso é porque eu amava muito a minha mãe. E minha mãe era uma mulher que trabalhava demais. E eu falava, não quero magoar minha mãe. Então, na verdade, essa honra que eu dei a ela me salvou. E hoje eu sei, e quando eu falo de droga, às vezes eu peço ajuda dos universitários, né? Quando você não sabe experimentar alguma coisa, você pede ajuda de alguém. Como é que é esse negócio? O que você sente? Aí todos eles transformam a cara. Falam que é muito ruim. É muito bom e depois muito ruim. Você não precisa experimentar para saber o que é o certo e o errado. Para saber o que é o bem e o que é o mal. E lá no Gênesis, a serpente queria que Adão e Eva experimentassem o mal. E o mal que eles experimentaram, o conhecimento do bem e do mal, fez com que eles, efetivamente, fossem instrumentos de destruição para toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus era esse, de revelar ao homem todas as coisas. E quando a serpente diz, olha, vocês vão ser como Deus, porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, no fundo, ela está distorcendo o modus operandi, a maneira, a instrumentalidade de Deus de levar os homens a se tornarem semelhantes a eles. Porque Deus criou o homem para ser semelhante a ele. Foi feita a sua imagem e semelhança. Mas olha o que diz Apocalipse 22:4. Apocalipse 22:4 diz que nós vamos ser mesmo como ele. Mas por quê? A Bíblia diz assim, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Na sua fronte, na sua testa, vai estar o nome de Yahweh. Não sei se de maneira visível, não sei se você vai ter tatuado o nome de Yahweh, mas isso é uma figura de linguagem dizendo que o caráter, a identidade de Deus estará em você. Vocês querem ver mais uma prova, algo ainda mais explícito, porque aqui é de uma maneira poética. Lá em 1 João 3,2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Literalmente, nós vamos estar vendo Jesus. E quanto mais olharmos para Ele, mais transformados seremos naquilo que Ele é. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, o propósito de Deus para a tua vida era plenitude. Plenitude do poder, plenitude do saber, plenitude do ser. Mas o homem escolheu o caminho da serpente. E por causa disso, todos os males sobrevieram à terra. Mas lá no Apocalipse, Deus vai ter consertado tudo. Diga para a pessoa do teu lado, Deus vai consertar todas as coisas na sua história. Deus é um Deus de restauração. Quem pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? O terceiro contraste em relação a Gênesis e Apocalipse é o contraste em relação ao status do homem. No Gênesis, o homem é derrotado, banido do Éden e perde o direito à árvore da vida que lhe dava vida eterna. Gênesis 3:24 diz assim, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Mas lá em Apocalipse 2:7, a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja, novamente, o homem está sendo preparado para viver no Éden.
Éden é paraíso. Agora, Éden não é só um jardim. Éden é o lugar onde Deus está plenamente. É a presença da glória, da unção de Deus na nossa vida. Quando a gente vive nesta presença, o lugar que a gente está se torna o paraíso. Mesmo que você esteja vivendo um inferno, mesmo que estejamos circundados de tanta coisa ruim nesse mundo, quando Deus está presente na sua vida, a esfera de atuação de Deus torna aquele lugar um lugar abençoado, amém? Apocalipse 22, 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Veja que mudança de status. Lá o homem está banido, excluído da presença, sem o direito de comer da árvore que dá a vida, do fruto da vida eterna. Mas, no final de todas as coisas, o homem não só é convidado de volta, mas ele vai reinar com Deus. Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa em reinar, como é que todo mundo pode reinar? Porque quando você pensa no princípio de reinar, você pensa que alguém reina e alguém é súdito, né? Alguém é soberano e os outros são súditos, não é isso? Mas no reino de Deus não é assim não, querido. No reino de Deus todos serão servos. Amém? A começar do próprio Senhor Deus, que para receber um nome sobre todo nome, se tornou o maior servo de todos. Olhe para a pessoa do teu lado, não existe nenhuma vergonha em servir. Esse mundo diz que as pessoas de valor são as que mandam. Mas para Deus as pessoas de valor são as que servem. Mesmo que você esteja investido de autoridade, mesmo que você esteja numa posição em que você tem que dar direções, mesmo assim, você tem que entender que o teu chamado é servir. Então esse vai ser um reino onde todo mundo vai ser servir todo mundo. E onde todo mundo vai ser servido. Sabe o que acontece com isso? Porque no reino do inimigo, um toma para si, usurpa pelo poder, pelas manipulações políticas. Vejam o que está acontecendo nesse país. Porque os líderes que foram investidos de autoridade, ao invés de servir o povo, roubaram do povo. Mas eles vão dar conta, queridos. Se não nesta vida, na vida eterna vão. Essa é a minha alegria, não vai faltar ninguém. Quem não vai dar conta para Deus. Então, saibam vocês, que Deus nos chamou com o propósito de reinar com Ele. E o livro de Apocalipse termina nos falando isso. No Gênesis fomos banidos, excluídos. No Apocalipse somos recebidos, avalizados, autorizados para reinar juntamente com Cristo. A segunda parte dessa mensagem de hoje, eu quero fazer algumas advertências muito importantes. Advertências que precisam ser observadas. E agora eu vou ler muitos textos aqui do capítulo 22, tá? A primeira advertência, querida, é que a palavra de Deus é a nossa prioridade. Diga assim, a palavra de Deus é a minha prioridade. Quantos creem de verdade? Quantos acham que aqui a palavra de Deus é mais importante do que o seu trabalho? Quantos vão trabalhar todo dia? Tem dia que você fala, hoje eu não estou afim de trabalhar, não vou? Alguém fala, hoje eu não vou. Ô chefe, não estou indo, tá? Ah, porque está com algum problema? Não estou afim. Hoje eu não estou com vontade. Fiquei assistindo um filme até tarde ontem, então resolvi que eu não vou levantar cedo. Você faz isso? Mas quantos aqui deixam de ler a Bíblia todo dia? Eu quero fazer uma pergunta mais direta. Quantos estão na leitura bíblica que nós propusemos aqui e estão up to date? Estão atualizados? Quantos estão atualizados aqui? Fiquem de pé, por favor. Poxa vida, eu pensei que vocês estavam dizendo que a palavra de Deus é prioridade. Podem sentar. Tá? Não estou aqui querendo bater em ninguém, tá? Por favor, não se ofendam.
Mas aquilo que é prioritário, você não deixa de fazer um dia. Quantos aqui acham que comer é prioritário? Nisso eu tenho autoridade. Mas você pula refeições, fala, hoje não vou comer. Vou ficar 3 dias sem comer. Você não fica. A menos que Deus te mande fazer um jejum. Mas na verdade, eu quero dizer para vocês, querido, a Bíblia precisa ser de fato. Eu não estou dizendo que vocês são mentirosos, porque eu sei que todos vocês foram muito sinceros quando disseram que a Bíblia é prioridade para vocês, que a palavra de Deus é prioridade. O que eu estou dizendo é que o inimigo vai fazer de tudo para que aquilo que vocês têm no coração não se torne prática. Leia a palavra, porque a palavra de Deus, e eu quero desafiar, se você não conseguir terminar juntamente conosco, mas termine ainda esse ano a leitura bíblica, para que o inimigo não te acuse e depois dizer, você nem conseguiu ler. Você sabe que os americanos gostam de estatística, né? Diz que 95% dos crentes nunca leram a Bíblia inteira, nenhuma vez. Esse ano você vai acabar com essa estatística. Olha para o teu irmão e diga assim, esse ano o número vai diminuir. Porque eu vou ler a Bíblia inteira. Amém? Quantos querem dizer amém? Dizer aleluia. Aplaudir o Senhor, dizer eu creio. Os versículos 6 a 11 diz o seguinte. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando ouvi, vi e prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É interessante mais um contraste, porque lá em Daniel, quando o anjo revela as coisas para ele, diz, olha, você sela as palavras desse livro até o tempo do fim. Mas quando chega em Apocalipse, ele diz o contrário, ele diz, você não cele as palavras desse livro, porque agora é o tempo do fim. Na verdade, desde que Jesus ascendeu aos céus, começou o último tempo da humanidade. Está durando 2000 anos. Mas quando você analisa o todo, você percebe que todas as profecias que precisavam se cumprir, que ainda não eram cumpridas no tempo de João, já se cumpriram agora. Então olhe para a pessoa do teu lado. Eu creio que nós estamos vivendo o tempo do fim de verdade. Os versos 18 e 19 também diz o seguinte, e todo aquele que ouve as palavras, diga, todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Diga assim, a palavra de Deus é a minha prioridade. Queridos, essa igreja é chamada de Igreja Batista Palavra Viva. A marca dessa igreja é a palavra. Então você tem sido muito abençoado. Vocês não têm ideia de como as pessoas têm sede e fome. E vocês podem vir todo domingo aqui, não porque eu estou pregando, qualquer um que suba aqui, vai trazer uma palavra salgada que vai fazer diferença na sua vida. Priorize a palavra de Deus. Ela vale mais do que qualquer tesouro que você tenha nessa vida.
Segunda advertência que eu quero fazer, diga assim: a palavra de Deus é a nossa prioridade. Em segundo lugar, diga assim: uma vida de santidade é a nossa meta. Os versos 15 e 16 diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu preciso fazer uma observação aqui, porque senão as pessoas vão entender mal. Eu sou um pregador da graça. E eu creio de todo o meu coração na graça de Deus. Ninguém vai chegar aos céus, ninguém vai ser arrebatado. Deus não vai pegar e botar a tua vida num telão e fazer uma régua e dizer quantos % ele conseguiu. Ah, não, passou de 50% vai para o céu, abaixo de 50% vai para o inferno. Deus não vai fazer isso, por uma razão simples. Quanto é que Deus exige? 100%. Tem alguém aqui que tem 100%? Sim ou não? Portanto, se não for pela graça, ninguém vai. E tem muitos crentes que não entendem isso e acabam gerando aquele temor, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque todos nós estamos aquém daquilo que devemos chegar. Então eu creio, diga assim, eu vou pela graça. Mas há um outro erro também, querido, que é o erro que alguns pregadores da graça fazem. O cara fala: bom, se eu vou pela graça, então eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu posso viver uma vida de pecado, porque vai chegar na hora, Deus não vai olhar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: cuidado. Tem alguma coisa aí no meio dessa equação que a gente não entende. Se a advertência da gente cuidar da vida não fosse de verdade, a Bíblia não falaria. Eu acho que o indivíduo que entra nesse processo de dizer: não, eu tenho uma tentação, se ele está lutando é porque ele é crente ainda. Mas se o camarada fala: não, vou fazer o que eu quero, vou viver a vida que eu quero, às vezes ele pensa que ele é crente e não é. Às vezes ele até já apostatou e ainda não sabe. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: enquanto houver no teu coração o desejo de viver em santidade, há um sinal na tua vida de que Deus está em você. Então, se o pecado não gerar tristeza no coração do crente, eu fico com medo. Se uma pessoa que cede, peca, escorrega, seja qual for, não estou falando só de área moral, não. Estou falando de muitas outras áreas, porque às vezes a gente pensa que a única coisa que tira dos céus é o pecado moral. Não, está cheio de crente fofocando, falando mal, com raiva, falta de perdão. Isso tudo são pecados, meus irmãos. Não é isso? Agora, a Bíblia diz que ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras, mas a Bíblia diz também que o Espírito Santo em nós nos convence do pecado. Então, quem é de Deus, ele tem dentro de si essa natureza de dizer: pisei na bola. Não era isso que Deus tem para mim. Sim ou não? Quem é que já sentiu tristeza quando pecou? Isso é uma prova de que o Espírito habita em você. Porque as pessoas lá fora, elas estão nem aí. Elas pecam e não se importam. E é uma pena que tenha gente dentro da igreja assim, vivendo em pecado na boa. Cuidado. Eu não sei. Você não vem me perguntar se você está salvo, porque eu não vou saber. Mas Deus sabe. Então você trate de buscar a santidade. Porque a santidade, ela é de verdade a nossa meta. Amém? A Bíblia compara a igreja com a noiva de Cristo. Tem aqui alguém que gostaria de casar? Olha, o que eu quero para minha noiva é que ela me traia. Primeiro requisito: eu quero que ela me traia bastante, porque eu também posso trair. Ninguém quer isso, quer? Por quê? Porque as pessoas querem uma pessoa fiel.
Sim ou não? Quando você casa, esse é um dos votos mais... Serei fiel na vida, na morte. Muitos quebram, mas a gente quer. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus também quer. Ele também quer uma noiva imaculada. Então, como que nós vamos ser santos? Eu sempre digo, santo não é o que nunca peca, é o que mais vai à fonte se lavar. Diga para a pessoa do teu lado, há uma água que limpa e que lava e que purifica, que é a água da palavra e o sangue de Jesus, que nos torna puros para Ele. Amém? Então a primeira advertência, diga, a palavra de Deus é minha prioridade. Segunda advertência, diga, uma vida de santidade é a nossa meta. Terceira prioridade, diga, a volta de Cristo é a nossa esperança. Os versos 17 e 20 a 21 dizem o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quantos de vocês estão dizendo, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus? Essa é a nossa esperança. Porque quem espera a vinda de Jesus vai santificar a sua vida. Quando você começa a olhar demais para a terra, você começa a desejar demais as coisas dessa terra, você vive nos parâmetros dessa terra. Mas quando você começa a olhar para o céu e dizer, Deus, é lá que está minha pátria. Eu preciso viver nessa vida como alguém que está de passagem marcada. Amém? O texto ainda diz mais, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Acho maravilhoso, porque o primeiro versículo de Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa com a palavra, criando todas as coisas. Mas o livro de Apocalipse termina, mais uma vez, com a graça de Jesus. Amém? A graça é o tema mais importante das Escrituras. Porque a história da Bíblia é a história de Deus consertando o que o homem fez. O homem errou, quebrou a lei e Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos ser restaurados. Sempre que você pensar em Deus, pense no seu Pai celestial. Pai que é pai, jamais olhar para um filho e dizer, eu não te quero mais porque você não foi um filho bom. Ele vai dar vida pelo filho, para restaurar o filho. Então quando você olhar para Deus, não tenha medo dele. Tenha gratidão, porque não existe nada melhor do que a gratidão para gerar em você a resposta necessária para uma vida de santidade. Amém? Quando eu olho para trás e vejo do que Deus me perdoou, eu me sinto tão mais forte para viver para Ele. E como Paulo dizia, deixando, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui, nós não seremos completos. Mas Deus conhece o teu coração. E você deve guardar o seu coração, para que ele seja norteado pelo desejo de agradar o Pai, de viver para Ele, tendo a esperança de um dia se encontrar com Ele. Minha prioridade qual é? Palavra. Segundo qual que é mesmo? A minha meta, santidade. Minha esperança, a volta de Jesus. Amém? Querido, o céu, diga assim, o céu é o meu destino. O céu é o meu destino. Amém? Quando os crentes do Velho Testamento viviam as lutas espirituais,
as lutas físicas, as lutas desse mundo. E eles tinham a esperança da cidade que estava preparada, eles eram fortalecidos. Olha o que diz lá Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé, Abraão está falando, né? Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando Jesus suportou a cruz, ele também pensou no que viria. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quantos estão vivendo uma grande luta na sua vida pessoal agora? A Bíblia diz que você pode suportar essa luta, olhando para frente e se lembrando que hoje você pode chorar, mas lá na frente virá a alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, é a promessa de Deus. Então, o crente, quando passa por lutas e dificuldades, ele não blasfema, ele não murmura, ele não retrocede, ele não apostata, ele se firma ainda mais. Ele diz: eu fico firme e até o fim, porque lá na frente eu vou receber o meu tesouro. A glória de Deus está comigo e eu vou chegar até lá, amém? Quantos querem dizer para Deus, qualquer que seja a situação, não vai me tirar do teu caminho? Essa é a nossa maior esperança, queridos. Porque se você for olhar para a vida e para as injustiças que a gente vive, todos nós queremos de alguma maneira revidar, fazer aquilo que vem pela carne. Mas quando a gente lembra que o nosso Senhor suportou a cruz por causa da esperança, daquilo que lhe estava proposto, e hoje está à destra de Deus, a gente fala: eu vou seguir, não vou revidar, eu vou continuar firme, porque os homens podem nos trair, os homens podem se voltar contra nós, mas Deus jamais fará isso, amém? Então que a esperança da vinda do Senhor faça isso na sua vida. A terceira parte dessa mensagem, eu comecei então, portanto, dizendo dos contrastes entre Gênesis e Apocalipse. A segunda parte, eu mostrei para vocês algumas advertências importantes. A palavra de Deus é a nossa prioridade, uma vida de santidade é a nossa meta, a volta de Cristo é a nossa esperança. Mas eu quero terminar dizendo: lembre-se das bênçãos do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala muitas vezes: bem-aventurado, bem-aventurado. Isso são bênçãos. Eu quero falar para vocês de algumas bênçãos nas quais nós podemos nos apegar. A primeira coisa, diga assim: a palavra de Deus é uma bênção. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Diga para a pessoa ao teu lado: você está sendo bem-aventurado agora. Mas tem uma terceira parte que diz: e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Leia, ouça e guarde, porque você é um bem-aventurado. Segunda bem-aventurança, diga: a vida eterna é uma bênção. Isso é tremendo, irmão. Você saber que você vai morrer e isso não vai acabar. Se você tem alguma dúvida disso, se você entrasse aqui, nesse lugar, você por acaso, e alguém dissesse para você que essa igreja, do jeito que está, as cadeiras todas ordenadas, essas luzes, foram tudo obra da casa, você acreditaria? Se alguém dissesse: não, ninguém pôs isso aqui, a cadeira apareceu assim, azul assim, ela apareceu, essas luzes, esse relógio rodando, tudo acaso, você acreditaria? Como é que alguém pode acreditar que um universo tão extraordinário veio do nada?
Como é que alguém pode acreditar que não houve um Deus inteligente e criador, que ordenou todas essas coisas e fez todas as coisas perfeitas? Eu não estou falando da Terra. A Terra é um país minúsculo na vastidão do universo. Deus fez todas as coisas. E este mesmo Deus que criou todas as coisas é quem está te dizendo: a vida não se encerra a estes parcos 80, 90, 100 anos de vida. Diga para a pessoa do teu lado: você é um ser eterno. E se você crer em Jesus, você viverá eternamente com Ele. Amém? A vida eterna é uma bênção. Não é só esta vida aqui não, querido. Nós vamos viver eternamente com Ele. Apocalipse capítulo 14, verso 3 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que é morrer no Senhor? O que é morrer no Senhor? É crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Crer que Ele morreu pelos seus pecados, e se você crer na sua morte, você terá a sua vida. Amém? Bem-aventurados, diga para a pessoa ao teu lado: você já entregou a vida para Jesus? Então você está no Senhor. Diga: eu sou um bem-aventurado, porque a morte não é o fim, mas é o início de grandes aventuras na presença do meu Pai e do meu Deus. A terceira bem-aventurança, a terceira bênção: a vinda de Cristo é uma bênção. Apocalipse 16, 15 diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É aquilo que eu falei para vocês. Guardar a sua veste é tratar da sua veste, que é o nosso proceder, a nossa vida, com cuidado. Tem alguém aqui que veio com uma roupa que não está lavada há um mês, que você usou todo dia? Se a pessoa entrar ali, você vai ver uma multidão correndo para cá assim, ó. Meu Deus, que caatinga é essa? Não é? Eu gosto de usar roupa sempre cheirosa. Usei uma vez. Às vezes a Lília cheira e fala: mas não tem cheiro nenhum, mas põe para lavar. A nossa vida deve ser assim. E nós estamos vivendo num tempo de apostasia, gente, de tantas coisas horrendas, que muitas vezes nós somos atacados. Como fazer? Do mesmo jeito que você manda a tua roupa lavar, você vai ao Senhor, confessa os pecados, porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, diga: se pecar, você tem um intercessor perante o Pai, confesse para Ele, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Amém? A quarta bem-aventurança, diga: a presença de Cristo é uma bênção. Apocalipse 19, 9 diz assim: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, do casamento do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você sabia que quando Jesus estabeleceu a ceia, aquilo lá era literalmente a figura de um casamento? Eu já falei algumas vezes aqui, mas é importante frisar. Quando o jovem queria pedir uma noiva em casamento, a primeira coisa que ele fazia era ir falar com o pai dela. Ele trazia uma carta escrevendo qual era o contrato que ele teria com ela, o que queria fornecer a ela, queria cuidar, prover, lutar, defender por ela. Ele dava, escrevia. O pai lia a escritura: ó, esse noivo é bom, gostei dele, aceito. Naquele dia,
o casamento era selado. Eles não iam dormir juntos ainda. O noivo tinha que ir para a casa do pai, e durante um tempo, isso geralmente demorava 2 anos, ele preparava a casa para onde ele ia levar a noiva. Mas ele selava aquele momento com vinho. E o pai tomava o vinho com o noivo. E naquele momento a noiva já estava casada. Era essa a situação de Maria. Quando a Bíblia diz que Maria estava desposada, ela não tinha ainda dormido com José. Mas José estava naquele tempo chamado de probatório. Ela se cuidando e ele preparando a casa para ela morar. Quando Jesus fala, eu vou para o Pai, e não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, ele está dizendo, eu estou indo para lá. Nós já estamos casados. A igreja tem que ficar neste tempo se santificando, como a noiva naquele tempo tinha que se preparar para saber ser uma esposa. E o texto, e a tradição dizia que quando o noivo voltava para, de fato, consumar o casamento, ele nunca avisava, ninguém sabia, senão o pai dele. Por isso que Jesus fala, o dia e a hora que ele vem buscar a noiva, ninguém sabe, senão o pai. Mas uma coisa é verdade, Jesus cumpre o que prometeu. Pode ser que não seja no nosso tempo, eu espero muito que seja. Mas de uma coisa eu sei, eu estarei lá. Eu estarei lá, porque eu já firmei a minha aliança com Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e diga, Jesus prometeu. Ele vem te buscar. E querido, o arrebatamento da igreja vai ser, sabe o quê? Vai ser, enquanto o mundo aqui embaixo tiver o pau comendo, nós vamos estar numa festa de casamento, celebrando junto com o noivo a nossa salvação. Bem-aventurado todos aqueles que são convidados para bodas do Cordeiro. Amém. Diga assim, a segurança que Cristo dá é uma bênção. E o texto diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Por que ele está falando de primeira ressurreição? Porque tem a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos que creem. Porque quando Jesus vier nas nuvens, os primeiros a aparecerem perante Ele serão os mortos. Primeira ressurreição. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Mas lá no final de todas as coisas, no dia em que Cristo estará diante de toda a humanidade no trono branco, aqueles mortos que ressuscitarem na segunda ressurreição serão para juízo. Diga para a pessoa do teu lado, eu estarei na primeira. Porque Deus tem preparado para mim ser sacerdote do Altíssimo. Amém? A sexta bênção que Apocalipse nos apresenta. Servir a Cristo é uma bênção. Apocalipse 22, verso 7 diz assim, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar, meu querido, as palavras é muito mais do que botar num cofre. Guardar é amar. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Guardar é servir. Guardar é viver nessa vida debaixo desta palavra e para o cumprimento desta palavra. Então na tua vida, meu querido, pessoal, quando você deixa de fazer o que você deseja para fazer o que a palavra te pede, você está guardando a palavra e servindo a Deus, servindo e sendo neste mundo um bom testemunho. Então nós como crentes, ainda que não sejamos perfeitos, a gente precisa. Uma vez que você tem consciência de que você está errado de uma área, você não pode ter justificativa, você não pode ter desculpa. Você tem que dizer, Deus, me ajuda a cumprir a tua palavra, porque eu quero honrá-la, meu Deus. Porque é por ela que nós seremos julgados. Não para a salvação, mas para os nossos galardões. Amém. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, você pode ser melhor crente.
do que você tem sido. Não veja isso como uma coisa ruim, como um peso. Ai, porque hoje em dia as pessoas não querem ser confrontadas. Não, eu não gosto. Hoje o culto eu fui confrontado, não gostei, não. Imagine você que é pai, teu filho fala: papai, não quero estudar. Tá bom, filho, não estuda. Papai, hoje tem prova, não vou estudar não. Tá bom, não estuda não. Esse pai é um doido. Vai gerar um louco, vai gerar uma pessoa, um derrotado. Agora o pai que fala: vai estudar sim, você não gosta, mas precisa. Amém? Eu brinco com a Érica, né? A Érica era uma criança que não gostava de comer nada. Ela tem 1,60 m. Eu falo: você agradeça a mim, porque você tem uns 10 centímetros aí que você cresceu de tanto que eu fiz você comer. Não comia, tudo, não quero. Até hoje, né? Porque pai é pai sempre. Vai lá em casa, você não comeu nada, come mais um pouco. Então, meu querido, eu quero dizer para você, quando a palavra de Deus vem e expõe aquilo que nós somos, ela é uma bênção. E Deus quer que nós tenhamos essa consciência. Servir a Cristo, cumprir a sua vontade, guardar a sua palavra, guardar a profecia, viver por ela e para ela, é muito importante e é uma grande bênção. E por último lugar, eu quero dizer que o lar celestial, as mansões celestiais, são uma bênção. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém, irmãos? Nós vamos entrar pelas portas, porque um dia nós começamos entrando pela porta, que é Jesus. Quem entra pela porta, que é Jesus, terá acesso à vida eterna. E isto é uma grande bênção para a sua vida. Amém? Como eu disse, o livro de Daniel fala sobre selar a profecia até o fim. Mas Apocalipse diz o contrário. Diz: não cele, porque o tempo está próximo. Hoje, quando a gente traz as palavras das coisas que estão acontecendo, é como se Deus estivesse descortinando o mundo, meu querido. O mundo não entende porque as coisas estão acontecendo. Mas você sabe como é que vai acontecer as coisas. Você sabe por que a Rússia, por que as nações árabes se levantam contra Israel. Você sabe, está na Bíblia. Foi escrito há milênios. Há mais de 2.500 anos você já tem profecias das nações que iam se reunir contra Israel. A gente sabe porque o Irã, hoje, está querendo fazer bomba atômica para erradicar a nação de Israel. A gente sabe disso. A gente sabe porque a Bíblia nos revela. E você é um bem-aventurado, porque está diante dessas coisas. E quando isso acontece, você leva os olhos para os céus e exulta, porque está próxima a nossa redenção. Amém? Eu quero terminar essa palavra pedindo para você fechar os seus olhos. Hoje você vai fazer algumas orações aqui, juntamente comigo. A primeira delas vai pedir perdão a Deus, porque embora sabendo da importância da Bíblia, você se dedica pouco a ela. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, perdoa-me, porque de fato a tua palavra não tem sido a minha prioridade. Ajuda-me a lê-la, a estudá-la, a compreendê-la e a obedecê-la, porque a tua palavra é a verdade. Diga: mas Senhor Deus, eu também quero te pedir, ajuda-me a viver uma vida de santidade. Não permitas, Espírito Santo, que o meu coração endureça. Lava-me, Senhor, e eu serei puro, mais que a neve. Ajuda-me, Senhor, a vencer os meus pecados.
todos eles. Revela-me quando eu te entristecer e perdoa-me mais uma vez quando eu pecar. Mas em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o nome de Jesus me perdoa dos pecados. E é por causa dele e do seu sacrifício que eu estarei na presença do Senhor. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, ajuda-me, Senhor, a viver em santidade, para agradar o Senhor e dar um bom testemunho. Te agradeço também pela esperança da vinda de Jesus. Ainda que pareça distante, eu quero viver o hoje, como se o Senhor fosse voltar, ainda hoje, ou talvez amanhã. Ajuda-me, Senhor, a preparar as minhas coisas, a priorizar o que tem que ser priorizado, para que quando o Senhor vier, eu me ache digno de glorificar o teu nome. Quero pedir também, Senhor, que o Senhor possa fazer da minha vida um instrumento de bênçãos. Ajuda-me a proclamar, seja por palavras, seja pela minha vida, que há esperança no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. A vida cristã, ela não é pesada quando a gente ama a Deus. Quando você ama muito alguém, você deseja agradar, não é isso? Quem é casado sabe o que é isso. Quando a gente é casado, o que a gente faz a vida inteira é ceder, não é? E quem ama cede. Quem ama vê o lado do outro e não o seu próprio lado. Porque quando você ama, quem me vê, eu e a Lília, nós somos apaixonados até hoje. Mas de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo também. Mas a gente se ama tanto, que se ela ficar com os olhos marejados, eu já venho arrastando. Se ela tenta me peitar, não dá certo. Mas se ela fica com os olhos tristes, eu fico dilacerado. Porque eu a amo. Mas eu amo mais a Deus. Então eu falo para Deus: Deus, eu quero de todo o meu coração ser um crente melhor. Se eu estou te desagradando em alguma coisa, me ajuda. Fala comigo. Eu quero viver para ti. É isso que importa no final das contas. É amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Ele te ama muito mais do que você a Ele. Isso não tem dúvida. Então nunca tenha medo. Nunca tenha medo de se aproximar dEle. Por pior que você tenha feito, Ele sempre estará disposto a dizer: vem, filho, você é meu. Por isso nós precisamos viver nesse mundo para a glória dEle. Porque quem ama gosta de enaltecer, elogiar, dar o melhor, não é? Aquilo que fere a Deus deve ferir a nós. Aquilo que entristece a Deus deve entristecer a nós. Todo o resto é carne. E carne, querido, ainda que nós tenhamos, ela tem que morrer. Porque quando um filho mortifica a sua carne, glorifica a Deus. E nós estamos vivendo num tempo de grande apostasia, que não vai ser as discussões teológicas que vão ter resposta. O que vai mostrar a diferença é o teu amor por Jesus. É a maneira como você o ama e luta para viver para a glória dele. É isso que vai fazer diferença. Então hoje, no Dia dos Pais, você vai fechar os seus olhos e você vai falar com o Pai Celeste. E vai entregar aquela área da tua vida que é tão difícil
difícil. E vai dizer: Senhor, é por amor a Ti que eu estou entregando essa área. Pai, eu quero Te agradecer pela Tua palavra, pelo livro de Apocalipse, pelas Suas profecias, pelas Suas promessas, por estarmos inseridos, ó Deus, na Tua promessa. Ajuda-nos a viver nesse mundo para glorificar o Teu nome. Entregamos aquilo que é tão precioso, que muitas vezes não conseguimos ceder. Entregamos hoje e Te pedimos: ajuda-nos a vencer essas áreas das nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Não se preocupe com os seus problemas aqui. Não é que eu estou dizendo que você não vai lidar com eles, mas eu estou dizendo: não pense que eles são insolúveis, porque não há nada para Deus que seja impossível. Você está me entendendo? Deus ainda está no trono, querido. Ainda que os homens se levantem contra Ele, Ele está no trono.